Olá, eu sou Marta Esther e é uma alegria e um prazer muito grande receber vocês aqui em nosso canal nesse dia. Sejam muito bem-vindos, começando sempre agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de poder compartilhar mais um testemunho de casamento restaurado. E agradeço a você que tem vindo semanalmente, tem assistido os nossos vídeos e depois tem compartilhado em suas redes sociais. Então que hoje não seja diferente. Assim que você terminar de assistir nosso vídeo, vá lá em suas redes sociais e compartilhe nosso vídeo, nos ajudando a levar essa palavra de ânimo, de incentivo e encorajamento a todos que estão nessa jornada e que desejam que seus casamentos e famílias sejam restaurados. Hoje a Natasha que veio nos contar o seu testemunho, ela veio falar, compartilhar conosco um pouquinho da sua jornada. E desde já eu convido você a também entrar em nosso blog encorajamento.org. O link está aí na descrição do vídeo, onde você pode encontrar lá vários outros testemunhos, encontrar também o da Natasha que está publicado hoje. Você se sentirá ainda mais encorajado com muitos outros testemunhos que nós temos lá disponível. Então aguardamos vocês lá, tá bom? A Natasha veio nos contar que seu marido terreno saiu de casa apenas 3 meses depois deles se casarem. Ela disse que imaginar que ela ficou arrasada não chega nem perto de como ela se sentiu. Todos aqueles sonhos, planos que ela havia feito desmoronaram muito rapidamente. Ela não conseguia mais ver um futuro para ela. Ela não apenas viu seu marido saindo de casa, mas viu ele também se mudando para um outro país. Então ela realmente se sentiu abandonada. Durante os primeiros 6 meses após a partida dele, ela o culpava completamente por tudo que tinha acontecido. Mas então Deus chamou a atenção dela e ela percebeu que não havia mais nada e nem ninguém a quem ela podia recorrer, exceto recorrer ao Senhor. Nesse ponto, ela estava disposta até mesmo a desistir e ver as coisas realmente do jeito que o Senhor estava transformando a vida da Natasha. Então, depois que ela se rendeu ao Senhor, ela foi capaz de ver todos os seus pecados. Ela não podia mais culpar o marido terreno pelos problemas ou pelos modos egoístas dela. Ela enxergou o quanto ela não era submissa a ele. E realmente ela se arrependeu e clamou ao Senhor por perdão. Ela até se arrependeu com seu marido terreno em lágrimas. E foi então que ele disse a ela que a amava e que eles poderiam tentar novamente. No entanto, apenas um dia depois, ele ligou no meio da noite e disse que havia mudado de ideia. Então, com profunda dor e rejeição, a Natasha correu para os braços do Senhor e lá, nos braços dele, ela recebeu conforto, o que foi o começo do Senhor ensinar a Natasha muitas coisas, inclusive deixar ele se tornar seu marido celestial. Então, passo a passo, ao longo dos anos seguintes, o Senhor a moldou e a fez crescer cada vez mais. O Senhor ensinou que seu marido terreno é o líder dela e que ela deve se submeter a ele em tudo. O Senhor também ensinou a ela a deixar ir o marido terreno e entregá-lo nas mãos do Senhor e focar apenas nele, no que o Senhor podia fazer na situação da Natasha. O Senhor a ensinou a não olhar para os pecados do marido terreno, mas olhar para os seus próprios pecados. O Senhor também ensinou a ela a orar, confiar que Ele curaria a eles e também restauraria a família deles. Outro princípio importante que ele ensinou foi agradecê-lo e louvá-lo por tudo, de bom e de ruim, porque o Senhor ele faz todas as coisas para o nosso bem. Ele também mostrou a ela que nada é impossível para ele e que se ela apenas orasse e confiasse nele, ele poderia mover montanhas. O ponto decisivo na jornada de restauração da Natasha foi quando ela realmente deixou ir e até parou de querer que seu casamento fosse restaurado. Foi quando o Senhor foi suficiente para ela e ela sabia que ficaria bem sozinha e contente com ele, mesmo que seu marido não voltasse. E foi quando ela viu, o começo de Deus voltar o coração do marido terreno para ela.
O marido terreno até vinha dizendo que queria se reconciliar, mas ele tinha duas intenções. Mas então Deus usou uma crise para trazê-lo para casa. A crise aumentou e de repente ele estava em um avião voltando do outro lado do mundo e voltando para casa após anos de separação. E foi através dessa crise que o seu marido terreno mudou da noite para o dia e ele nunca mais teve dúvida de que queria voltar para casa. Ele está totalmente comprometido com o casamento e diz a todos os dias o quanto a ama. E como encorajamento, a Natasha veio nos dizer que, assim como o RMI sempre nos diz o tempo todo, que não venhamos a dar ouvido aos outros se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus. E não confie em nosso casamento ou a sua vida a ninguém além do Senhor, porque só Ele conhece você, conhece seu marido e até os filhos, se você tem. E somente o Senhor pode dirigir cada um dos seus passos em sua jornada da restauração. Se você apenas ouvir a voz do Senhor e fizer o que Ele te disser, você alcançará aquilo que Ele desejar para você. Mas se você ouvir os outros, infelizmente você ficará perdida. Então busque o Senhor com tudo que você tem, porque Ele será um marido para você e curará e tratará todas as suas feridas. Se você se humilhar e reconhecer seus pecados, Ele irá transformá-la pouco a pouco à sua imagem e à sua semelhança. Tudo que a Natasha veio nos dizer, ela nos diz da seguinte forma: tudo que posso dizer é que o Senhor é bondoso, misericordioso e fiel. Ele tem todas as respostas que você precisa. E esse é o nosso testemunho de hoje que nós deixamos para você, sempre lembrando que tudo Ele pode, né? Como o nosso livro diz, Deus pode e Ele vai restaurar o seu casamento. Um super abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.